É segunda-feira. O despertador toca cedo demais, o corpo ainda está pesado, a semana nem começou direito e você já sabe o que vem pela frente. Ônibus lotado, gente espremida, calor sem ar-condicionado, trânsito travado, metrô cheio a ponto de esperar o próximo porque não cabe mais ninguém, horas em pé, mochila pesando, cabeça cheia. Nada disso é bom. Nada disso é confortável. E ainda assim, existe uma sensação estranha que aparece nesse momento. Um alívio silencioso. Não felicidade, não entusiasmo, alívio. Como se, apesar de tudo, você estivesse indo para um lugar onde pode respirar melhor do que em casa. Você percebe isso quando a porta se fecha atrás de você e, pela primeira vez desde o fim de semana, o clima muda. No caminho para o trabalho, ninguém te observa em busca de algo. Ninguém interpreta o seu silêncio. Ninguém se incomoda porque você está quieto. Você pode ficar ali, olhando pela janela, pensando em nada ou em tudo, sem precisar se explicar. No trabalho, mesmo cansado, existe uma lógica clara. Você sabe o que precisa fazer. Existe começo, meio e fim. Existe função. Existe previsibilidade. E isso, por incrível que pareça, traz paz. Agora, compare isso com o fim de semana que acabou de passar. Em casa, o descanso nunca foi neutro. Sentar no sofá não significou pausa, significou tensão. O silêncio não foi descanso, foi provocação. Qualquer tentativa de parar vinha acompanhada de clima pesado, comentários soltos, tarefas surgindo do nada. Você não relaxava de verdade. Seu corpo parava, mas a mente ficava em alerta. E é aí que a contradição aparece. O trabalho cansa o corpo, mas a casa cansa a mente. No trabalho, você se esgota fisicamente. Em casa, você se desgasta psicologicamente. Por isso, tantos homens começam a preferir enfrentar ônibus lotado, trânsito interminável e horas em pé do que passar mais tempo dentro de casa. Não porque amam trabalhar, não porque são viciados em produção, mas porque ali, mesmo sob pressão, eles não se sentem vigiados por descansar. No fundo, muitos homens pensam algo que não ousam dizer em voz alta. Aqui eu posso respirar. E isso deveria causar estranhamento, porque a casa deveria ser abrigo, descanso, recuperação. Mas para muitos homens, virou um espaço onde o simples ato de parar gera desconforto. Antes de entrar em casa, muitos ficam alguns segundos a mais do lado de fora. No carro, no portão, na rua, respirando fundo, se preparando, como se estivessem prestes a enfrentar algo invisível. E a pergunta surge, incômoda, mas honesta. Por que eu me sinto melhor indo trabalhar do que voltando para casa? Se você já sentiu isso, entenda uma coisa desde já. Isso não é preguiça. Não é fraqueza, não é falta de amor, é um sinal. E nos próximos capítulos, você vai entender exatamente o que esse sinal revela e por que ele aparece com tanta frequência na vida masculina. Depois que você percebe que o trabalho virou refúgio, algo começa a ficar mais claro. O problema nunca foi o cansaço físico, nunca foi o esforço. O ponto exato onde tudo muda é outro. É o momento em que você para, o instante em que você senta, o segundo em que o corpo tenta descansar. É aí que o clima muda, não de forma explosiva, mas sutil, quase imperceptível, porém constante. Um silêncio que pesa, um suspiro fora de hora, um barulho desnecessário, uma panela batendo mais forte do que precisava, uma porta fechada com força sem querer. E você sente, não precisa de palavras, a casa entrou em modo alerta. O simples fato de você estar parado parece incomodar, não porque algo precise ser feito naquele momento, mas porque você não está fazendo nada. O descanso masculino raramente é neutro, ele não passa despercebido, ele é observado, avaliado, interpretado. Quando você está em movimento, resolvendo coisas, ninguém questiona. Quando você para, algo precisa acontecer. E então começam os pedidos, não antes, não durante o dia, não quando você estava ocupado. Eles surgem exatamente quando você senta. O lixo que ficou horas ali vira urgente. A lâmpada que funcionava ontem agora precisa ser trocada. O mercado, o quintal, a garagem, qualquer coisa serve. Não é coincidência, é padrão. Se fosse necessidade real, teria sido mencionado antes. Se fosse urgência, existiria mesmo quando você estivesse ocupado. Mas não existe. A urgência nasce do seu descanso. Junto com os pedidos, vêm os comentários soltos. Frases que parecem pequenas, mas carregam peso. Você vai ficar aí mesmo? Já descansou demais. Nossa, vida boa é essa! Nada é dito de forma direta, mas tudo é empendido com clareza. A mensagem é simples, você não deveria estar parado agora. E o corpo reage antes da mente. Um desconforto estranho aparece, um impulso de se levantar, de fazer qualquer coisa,
não para resolver o problema, mas para aliviar o clima. E quando você se levanta, algo curioso acontece. A tensão diminui, o ambiente fica mais leve, o clima melhora e o cérebro aprende rápido. Parar gera incômodo, se mover restaura a paz. Esse aprendizado não é racional, é emocional. Com o tempo, nem é mais preciso pedir. Você se antecipa, levanta antes que alguém fale, cria tarefas, arruma coisas que nem precisavam ser arrumadas, tudo para evitar aquele peso invisível que surge quando você para. A casa não reage ao que você faz, ela reage ao fato de você estar descansando. É por isso que o problema nunca foi o trabalho, o problema é o descanso. E é exatamente por isso que a pergunta inevitável começa a se formar na sua cabeça. Mas por que isso acontece sempre no mesmo momento? Depois que você percebe que o trabalho virou refúgio, algo começa a ficar mais claro. O problema nunca foi o cansaço físico, nunca foi o esforço. O ponto exato onde tudo muda é outro. É o momento em que você para, o instante em que você senta, o segundo em que o corpo tenta descansar. É aí que o clima muda. Não de forma explosiva, mas sutil, quase imperceptível, porém constante. Um silêncio que pesa, um suspiro fora de hora, um barulho desnecessário, uma panela batendo mais forte do que precisava, uma porta fechada com força sem querer. E você sente, não precisa de palavras. A casa entrou em modo alerta. O simples fato de você estar parado parece incomodar. Não porque algo precise ser feito naquele momento, mas porque você não está fazendo nada. O descanso masculino raramente é neutro. Ele não passa despercebido, ele é observado, avaliado, interpretado. Quando você está em movimento, resolvendo coisas, ninguém questiona. Quando você para, algo precisa acontecer. E então começam os pedidos. Não antes, não durante o dia, não quando você estava ocupado. Eles surgem exatamente quando você senta. O lixo que ficou horas ali vira urgente. A lâmpada que funcionava ontem agora precisa ser trocada. O mercado, o quintal, a garagem, qualquer coisa serve. Não é coincidência, é padrão. Se fosse necessidade real, teria sido mencionado antes. Se fosse urgência, existiria mesmo quando você estivesse ocupado. Mas não existe. A urgência nasce do seu descanso. Junto com os pedidos, vêm os comentários soltos. Frases que parecem pequenas, mas carregam peso. Você vai ficar aí mesmo? Já descansou demais. Nossa, vida boa essa. Nada é dito de forma direta, mas tudo é entendido com clareza. A mensagem é simples. Você não deveria estar parado agora. E o corpo reage antes da mente. Um desconforto estranho aparece, um impulso de se levantar, de fazer qualquer coisa, não para resolver o problema, mas para aliviar o clima. E quando você se levanta, algo curioso acontece. A tensão diminui, o ambiente fica mais leve, o clima melhora e o cérebro aprende rápido. Parar gera incômodo, se mover restaura a paz. Esse aprendizado não é racional, é emocional. Com o tempo, nem é mais preciso pedir. Você se antecipa, levanta antes que alguém fale, cria tarefas, arruma coisas que nem precisavam ser arrumadas. Tudo para evitar aquele peso invisível que surge quando você para. A casa não reage ao que você faz, ela reage ao fato de você estar descansando. É por isso que o problema nunca foi o trabalho, o problema é o descanso. E é exatamente por isso que a pergunta inevitável começa a se formar na sua cabeça. Mas por que isso acontece sempre no mesmo momento? Depois de observar o padrão, algo começa a fazer sentido. As tarefas não aparecem por acaso. Elas não surgem porque realmente precisam ser feitas naquele instante. Elas surgem para testar uma coisa muito específica. Se você ainda está disponível. O descanso, por si só, já é o gatilho. O momento exato em que você se senta é o sinal. E a partir dali, qualquer coisa serve. Um pedido simples, uma pergunta sem importância, uma tarefa que poderia esperar. Não importa o conteúdo, o que importa é a resposta. Se você levanta, o teste foi aprovado. Se você permanece sentado, a tensão aumenta. A urgência nasce do nada. O que ficou o dia inteiro pode esperar até você parar. É sempre assim. Nunca antes, nunca depois. Apenas quando você descansa. E isso não é desorganização, é mecanismo.
um controle que não se apresenta como controle. Ninguém diz, levante agora. Ninguém dá ordem direta. O sistema funciona melhor quando parece natural, quando parece apenas rotina, quando parece coincidência, mas o efeito é preciso. O ambiente muda para empurrar você de volta ao movimento. E quando você se levanta, algo curioso acontece. O clima melhora quase instantaneamente. O tom de voz suaviza, o barulho diminui, a tensão some, a casa volta ao normal. Esse alívio é rápido, mas poderoso. Ele ensina uma lição silenciosa. Ficar parado gera conflito. Agir restaura a paz. O cérebro registra isso sem precisar de explicação. E quanto mais vezes disso se repete, mais forte fica a associação. O homem começa a entender, mesmo sem perceber, que o descanso tem um custo. Ele passa a medir suas pausas, a calcular o tempo sentado, a pensar se vale a pena parar agora ou se é melhor esperar mais um pouco. O descanso deixa de ser recuperação e vira risco. E o mais eficiente desse mecanismo é que ele não precisa ser consciente. Ninguém acorda pensando em controlar o outro. O controle acontece porque funciona, porque traz resultado imediato, porque restaura o equilíbrio do ambiente. E quando algo funciona, ele se repete. Com o tempo, nem é mais preciso criar urgências. O homem passa a se antecipar, levanta antes do pedido, resolve antes da cobrança. Ele aprende a se manter disponível o tempo todo. O teste da disponibilidade deixa de ser externo e passa a ser interno. Ele começa a se perguntar constantemente: posso parar agora? Posso sentar? Posso descansar sem gerar problema? E quando essa pergunta passa a existir, algo importante já mudou. O homem não descansa mais por inteiro. Ele descansa em alerta. Ele para, mas continua atento ao ambiente. Ele não relaxa, ele aguarda. Aguarda o próximo pedido, o próximo comentário, a próxima interrupção. E é nesse ponto que o mecanismo se consolida. Não é mais sobre tarefas, não é mais sobre pedidos, é sobre manter você previsível, funcional, sempre acessível. O descanso se torna exceção, a disponibilidade vira regra. E quando esse padrão se repete por tempo suficiente, algo muda dentro do homem. Depois de tudo isso, a pergunta se impõe sozinha. Se o trabalho cansa tanto, por que ele vira o lugar mais tranquilo do dia para tantos homens? A resposta não está no esforço físico nem no salário, está na estrutura. No trabalho, o homem tem função clara. Ele sabe o que precisa fazer, quando começa e quando termina. Existe regra, existe limite. Existe um acordo visível entre esforço e resultado. Mesmo sob pressão, há previsibilidade. E previsibilidade gera paz. No trabalho, ninguém questiona o silêncio. Se você está quieto, está concentrado. Se você para alguns minutos, é pausa técnica, é necessidade operacional. Ninguém interpreta o seu descanso como provocação. Ninguém observa o seu corpo parado como se aquilo dissesse algo sobre o seu valor. A exaustão é reconhecida, o cansaço é legítimo, o descanso é permitido. Mesmo que seja curto, mesmo que seja controlado, ele não carrega julgamento moral. Em casa, a lógica se inverte. O silêncio vira suspeita. A pausa vira incômodo. O descanso precisa ser explicado, justificado, negociado. No trabalho, você pode ficar cansado sem precisar se defender. Em casa, muitas vezes, o cansaço não basta como argumento. O homem percebe que no ambiente profissional ele é visto como alguém que executa uma função. E isso, paradoxalmente, é mais confortável do que ser constantemente avaliado. No trabalho, ninguém se irrita porque você não está disponível emocionalmente o tempo todo. Ninguém exige atenção constante. Ninguém transforma a sua pausa em mensagem indireta. A cobrança é direta, objetiva. Faça isso, entregue aquilo. Quando termina, acabou. Em casa, o contrato é difuso. Não há começo nem fim claros. Não existe hora de desligar. O homem pode cumprir tudo e ainda assim sentir que está devendo algo. E essa sensação de dívida permanente desgasta mais do que qualquer jornada pesada. Por isso, muitos homens relatam algo curioso. Mesmo exaustos, eles se sentem mais leves no trabalho do que em casa. Não porque amem trabalhar,
mas porque ali não precisam decifrar clima, interpretar sinais ou se antecipar a cobranças invisíveis. O esforço é explícito, o descanso é neutro. A pausa não vira teste. O trabalho vira refúgio, porque ali o homem não precisa provar o tempo todo que merece existir em paz. Ele é avaliado pelo que faz, não pelo que deixa de fazer quando para. Em casa, a lógica muitas vezes é oposta. O homem percebe que quanto mais ele se movimenta, menos conflito existe. Quanto mais ele se esgota, mais aceitável se torna. E isso cria uma distorção profunda. O lugar que deveria ser recuperação vira desgaste psicológico. O lugar que deveria ser esforço vira, ironicamente, descanso mental. E quando essa inversão se instala, algo fica claro. O problema não é o trabalho, é o que acontece quando o homem tenta parar. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. Depois de tudo que foi dito, uma coisa começa a ficar clara. O problema nunca foi o sofá, o silêncio ou a pausa. O que realmente incomoda é o que acontece quando o homem descansa de verdade. Um homem exausto é previsível. Ele acorda cansado, trabalha cansado, volta para casa cansado e dorme cansado. Ele não questiona muito, não analisa profundamente, ele apenas cumpre. A exaustão mantém o fluxo funcionando, mantém a rotina intacta, mantém tudo exatamente como está. Um homem cansado não tem energia mental para rever acordos, perceber injustiças ou repensar escolhas. Ele apenas continua. Já o homem descansado é diferente. Quando o corpo recupera, a mente desperta. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser espaço. Espaço para pensar, espaço para ligar pontos, espaço para perceber padrões que antes eram normalizados. O homem descansado começa a notar como seu tempo é usado, como sua energia é drenada, como suas necessidades quase sempre ficam por último. Ele começa a comparar o que entrega com o que recebe, e essa percepção muda tudo. O descanso gera lucidez, e a lucidez gera perguntas. Perguntas simples, mas perigosas. Isso é justo? Isso faz sentido? Essa dinâmica é saudável? Essas perguntas raramente surgem em um estado de exaustão constante. Elas surgem quando há pausa, quando há clareza, quando a mente não está ocupada apenas sobrevivendo. Por isso, o homem descansado se torna uma ameaça para qualquer ambiente que dependa da sua previsibilidade. Um homem lúcido não reage por reflexo, ele escolhe, ele decide onde colocar sua energia. Ele começa a dizer não, ele começa a se retirar do que drena. E escolha é algo que não pode ser controlado facilmente. Um homem exausto aceita o que vem. Um homem descansado avalia. Um homem cansado tolera. Um homem descansado percebe. E percepção é o primeiro passo da autonomia. Não é o descanso em si que assusta, é o que vem junto com ele. Clareza, consciência, autonomia. Um homem que dorme melhor, que tem tempo para si, que recupera sua energia, passa a enxergar com nitidez. Ele vê o que antes ignorava, ele sente o que antes anestesiava, ele entende o que antes aceitava sem questionar. E quando ele entende, algo muda internamente. Ele deixa de funcionar no automático, ele deixa de se mover apenas para evitar conflito. Ele passa a escolher, e escolher muda relações, rotinas e destinos. Por isso, a reação ao seu descanso revela mais do que qualquer discurso. Observe com atenção. Quando você descansa, a pessoa ao seu lado protege esse momento ou tenta interrompê-lo? Apoia ou cria tensão? Respeita ou gera culpa? Porque a verdade aparece aí. Quem protege sua paz quer você inteiro. Quem se incomoda com seu descanso depende da sua exaustão.